Eu sou péssima com um monte de coisas. Por exemplo, é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Espero que agora vá, porque eu me perco. E sobre eu sumir daqui por quase 5 anos, eu desmotivo, tá? E acontece bastante. E assim, não é só porque eu desisto das coisas que eu vou pedir a vocês para desistirem de mim, tá bom? Na dúvida, pode se inscrever no canal, pode me mandar mensagem, deixar comentário. Tem rede social aqui na descrição, tá? Se quiser conversar comigo. E vamos ao assunto do vídeo. Como vocês viram aí, eu não tive puerpério. Como é que é isso, gente? Então, vamos voltar no tempo. Quando eu decidi formar minha família, né? Quando eu falo formar uma família, iniciar uma família. Sair do seio familiar dos meus pais e tal, para ter o meu cantinho com uma pessoa tal. Passou um tempo, eu quis ser mãe. Só que levou mais um tempo até que isso se concretizasse. Nesse meio tempo, eu pesquisei muita coisa e tal, principalmente quando eu engravidei do Oliver, tá? Que é o meu primeiro filho. E daí, gente, foi muita coisa. Pesquisei, assim, sobre exames feitos na gestação, sobre tanto quanto, né, sobre o que viria depois, parto, o que comprar para criança, como se comportar, tudo. Pesquisei tudo que vocês poderem imaginar, eu pesquisei, tá? Para não ser pega desprevenida, para não tomar um susto. E com algumas coisas pode ser que sim, não me assustei, como parto, tá? Porque assim, por mais que você se prepare pro parto, gente, ele é um momento único. Se você vai ter normal, se você vai ter cesárea. Sobre cesárea eu não posso falar, porque eu não passei por ela. Os meus 2 filhos eu tive parto normal. E é uma experiência fantástica, mas isso eu vou falar depois, se vocês quiserem, porque isso não é o assunto aqui hoje. O assunto aqui é puerpério. Como eu disse, pesquisei e devido a me conhecer, meu histórico emocional, sobre várias idas a psicólogo e tal, muitos anos de terapia, e recomendo para todos os seres humanos, mas em especial para mães, tá? Porque precisamos bastante de um suporte emocional e um terapeuta, um psicólogo é esse suporte, né, vai dar esse suporte pra gente. Gente, eu ouvi muita gente falando que o puerpério era terrível, que assim, chorava horrores, chorava. Muita gente falando sobre depressão pós-parto, não sei o que. Como eu disse, eu acreditei que eu fosse ter isso. E eu já fui preparado. Aí meu filho nasceu, eu lá com ele no colo, né? Passou um dia e eu com ele no colo. Passaram-se 3 dias e eu com ele no colo. E os dias foram passando e eu acordava de madrugada para amamentar meu filho, voltava a dormir, e isso se repetia umas 3 a 4 vezes na madrugada. Tirava foto dele quando eu estava acordada, pegava ele no colo, beijava ele, falava o quanto eu amava ele, o quanto ele era querido, o quanto ele era desejado, abençoava o meu filho. E só assim, tá, eu tô bem. Gente, o tempo passou e nada. Eu não sei o que é esse puerpério que eu tanto vejo as mulheres falando que foi um momento horrível na vida delas, foi um momento horrível para o emocional delas. Eu não faço ideia. E eu de verdade gostaria de saber se tiver algum profissional da área que ao que se deve isso. Que assim, depois que a criança nasce, são muitos hormônios liberados, né? Enfim, eu não vou saber explicar porcaria nenhuma não, tá?
Não sou da área da saúde. E, gente, de verdade, nada. Minha mãe falou que ela teve depressão pós-parto. E eu, assim, tá bom. O meu emocional depois que eu tive meu filho foi muito melhor do que antes dele, sabe? Quando eu falo depois que eu tive meu filho, eu quero dizer assim, nos primeiros dias, né? Nos dias que sucedem o parto. Eu não faço ideia do que seja. Com Laurinha, mesma coisa. Não faço ideia. Não faço ideia de verdade. E assim, não sei como vão interpretar, se podem falar que é insensibilidade minha, enfim, eu não sei. E eu gostaria muito de saber de vocês como foi o puerpério de vocês, tá? Isso daqui, não sei como é que vocês interpretariam esse vídeo, mas um relato meu. Não tirem as minhas experiências como base para vocês, tá? Nesse sentido. Não sei se foi porque eu tive uma rede de apoio, apesar de que às vezes eu penso que não, porque minha mãe fala que ela passou por isso e o mesmo suporte que eu tive, a minha mãe teve. Então, assim, não foi isso, sabe? Eu não sei mesmo. Eu não chorei depois que meu filho nasceu. Eu não chorei nem no parto, sabe? Durante o parto, quem tava chorando era o Luciano. Ele tava lá louco, chorando, falando que eu tava sentindo muita dor. E eu realmente tava sentindo muita dor. Ele falou que não tava aguentando ver eu sofrer. Eu falei assim, eu tô bem, rosnando porque eu tava com dor. E ele chorando. Eu não chorei quando meu filho nasceu. Não chorei depois. Eu sei lá, sabe? Não sei se eu sou uma pedra nesse quesito. Apesar de que depois que eu os tive, eu fiquei mais sensível à dor humana, sabe? Eu adquiri uma certa sensibilidade que antes eu não tinha. Confesso pra vocês. Eu ainda me considero uma pessoa muito fria, mas depois que eu tive filhos, eu paro e penso bastante. Nem sempre eu penso o suficiente antes de falar alguma coisa pra alguém, mas eu penso bastante, sim, no que as minhas palavras podem causar na outra pessoa. Eu paro e penso, e a única coisa que me veio, assim, depois que eu tive ele, né, nos primeiros dias, foi: eu preciso ser a pessoa que eu gostaria que meu filho conhecesse, sabe? Seja qualquer tipo de pessoa. Então eu paro e penso, eu tento me colocar no lugar do meu próximo. Se eu consigo, eu não sei. Porque, como eu disse, eu ainda sou uma pedrinha no quesito emocional. E, sabe, gente, é muito complicado. A maternidade nos traz muita coisa. Eu acreditava antes que eu não fosse mudar, mas não foi isso que aconteceu. A maternidade muda, a gente muda muito, e eu sou prova disso. Mas de qualquer forma, eu ainda não, né, não sei me colocar, não sei se seria essa palavra, enfim, desculpa se eu estiver sendo prolixa com vocês, mas é isso, sabe? Eu não sei o que é o puerpério, não sei o que é a dor do puerpério. Eu sei o que se passa, o que modifica no nosso corpo depois, assim, os primeiros dias, a amamentação, a novidade de rotina, que é cansativo. Você tem uma rotina de vida, aí de repente vem um serzinho para modificar tudo o que acontece em volta. E eu notei mais mudanças físicas do que emocionais. Notei mudanças emocionais, notei, mas mudanças físicas, né? Não física exatamente com o meu corpo, mas enfim, acho que vocês entenderam. É isso. Não sei se eu me fiz entender pra vocês. Peço desculpas de qualquer forma. Gostaria sim que quem passou, quem é mãe, que viesse aqui e falasse
O que você sentiu depois que o seu filho nasceu? Como foi pra você? Se foi fácil, se não foi, se teve apoio, se não teve, se chorou, se não chorou, se riu ou não, porque eu, né, como eu disse, enfim, tá bom? É isso. Não sei se eu falei no início do vídeo, mas enfim. Eu sumo, eu do nada, pá, não quero mais alguma coisa, desmotivo, mas eu tô aqui, tá? As minhas redes vão ficar aqui embaixo, quiser falar comigo, quiser mandar alguma coisa, pode ir lá, pode falar alguma coisa. Estamos aí, tá? E é isso. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada pela paciência de vocês, obrigada por terem vindo aqui para assistir o meu vídeo. E é isso, tá bom? Beijão, bom dia, boa noite, boa tarde e fiquem com Deus.